O vasto Oceano Atlântico guarda segredos há milênios. Ondas imensas quebram contra rochedos esquecidos pelo tempo, enquanto ventos cortantes dançam sobre águas traiçoeiras. Mas, entre todas as regiões marítimas do mundo, nenhuma é tão misteriosa quanto o Triângulo das Bermudas. Imagine um navio cortando as águas calmas, sua tripulação relaxada, sem qualquer sinal de perigo. De repente, o céu escurece, o vento para, o silêncio invade o ambiente. Então, sem aviso, um nevoeiro denso engole tudo. As bússolas enlouquecem, os radares falham, e antes que alguém possa reagir, silêncio. O navio desaparece sem deixar vestígios. Nenhuma mensagem de socorro, nenhum destroço flutuando na superfície. Apenas um mistério que se soma a tantos outros. Histórias como essa são comuns quando se fala sobre o Triângulo das Bermudas, uma área enigmática entre Miami, Porto Rico e Bermuda. Aeronaves inteiras sumiram sem explicação. Navios desapareceram sem rastros, e até hoje as respostas parecem escapar da compreensão humana. Seria apenas um conjunto de coincidências, um fenômeno natural mal compreendido? Ou haveria algo muito mais antigo e poderoso por trás disso? E se esse mistério não fosse apenas um caso moderno de desaparecimentos inexplicáveis? E se suas raízes estivessem fincadas nas profundezas da mitologia, remontando à época dos deuses antigos? Afinal, os gregos acreditavam que o mar não era apenas uma vastidão de água incontrolável. Ele tinha um governante, um soberano supremo, um deus temperamental e implacável, Poseidon. Poseidon era mais do que o senhor dos mares. Ele era o dono das tempestades, o arquiteto das profundezas, o criador de monstros colossais. Seu poder ia além da compreensão humana, e sua fúria podia afundar cidades inteiras. E se as estranhas ocorrências no Triângulo das Bermudas fossem, de alguma forma, um reflexo de sua presença? Agora, pare e pense. O Triângulo das Bermudas é uma das regiões mais perigosas para a navegação e a aviação. Mas não seria esse o domínio perfeito para um Deus que controla as águas? Se mitos e lendas costumam ter um fundo de verdade, o que isso poderia significar? Hoje, vamos mergulhar nessa investigação. Vamos explorar não apenas os desaparecimentos modernos, mas também as conexões entre esse enigma e a mitologia grega. Vamos questionar se há um elo oculto entre Poseidon e os mistérios do Triângulo das Bermudas. Prepare-se para um mergulho profundo na história, na mitologia e nos eventos inexplicáveis que continuam a intrigar o mundo. Mas antes de chegarmos às respostas, precisamos entender melhor o mistério. O que exatamente sabemos sobre o Triângulo das Bermudas? Por que essa região tem um histórico tão assombroso de desaparecimentos? E quais são as teorias científicas que tentam explicar o inexplicável? No coração do Oceano Atlântico existe uma área que desafia a lógica e a compreensão humanas. Um espaço aparentemente comum, mas que ao longo das décadas acumulou uma reputação sombria e perturbadora. O Triângulo das Bermudas é conhecido como o cemitério das embarcações e o abismo dos céus, onde aviões e navios desapareceram sem explicação plausível. Mas o que exatamente torna essa região tão enigmática? Localizado entre Miami, Porto Rico e Bermuda, o Triângulo das Bermudas cobre aproximadamente 1,3 milhão de quilômetros quadrados de oceano. Sua fama começou a se espalhar no início do século XX, quando incidentes começaram a se acumular sem respostas concretas. Pilotos experientes perderam contato com as torres de controle. Embarcações sumiram sem emitir sinais de emergência e nem mesmo destroços foram encontrados. Um dos casos mais emblemáticos é o desaparecimento do voo 19, ocorrido em 5 de dezembro de 1945. 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos partiram para uma missão de treinamento.
Pouco tempo depois, os rádios começaram a transmitir mensagens desconexas. O líder do esquadrão, tenente Charles Taylor, soou perturbado. Algo não está certo. Não sabemos onde estamos. O oceano parece estranho. Parece que estamos entrando em águas brancas. Poucas horas depois, o contato foi perdido e os 5 aviões desapareceram. Para tornar o mistério ainda mais assustador, um avião de resgate enviado para encontrá-los também sumiu sem explicação. Até hoje, os destroços nunca foram encontrados. E esse não foi um caso isolado. Outro evento famoso foi o desaparecimento do USS Cyclops, um colossal navio cargueiro da Marinha dos Estados Unidos que transportava mais de 300 tripulantes e 10.000 toneladas de minério de manganês. Partiu das Ilhas Barbados com destino a Baltimore, mas nunca chegou ao seu destino. Nenhuma mensagem de socorro foi enviada e o navio simplesmente evaporou do mapa. Nenhum sinal de destroços, óleo ou qualquer pista que indicasse seu paradeiro. O próprio governo americano admitiu. Sumiu, como se tivesse sido tragado pelo mar. Os desaparecimentos continuam ocorrendo e, ao longo dos anos, várias explicações científicas foram propostas para tentar decifrar o mistério. Campos magnéticos anômalos. Alguns cientistas sugerem que o Triângulo das Bermudas pode estar localizado sobre uma anomalia magnética, afetando os instrumentos de navegação e desorientando pilotos e marinheiros. Isso explicaria por que muitas aeronaves e embarcações parecem perder a noção da direção antes de desaparecerem. Gases metano submarinos. Outra teoria indica que a liberação de bolhas de metano do fundo do oceano pode reduzir drasticamente a densidade da água, fazendo com que navios afundem instantaneamente sem deixar vestígios. Microbursts e tempestades violentas. O clima na região do Triângulo das Bermudas é altamente instável. Rajadas de vento extremas, conhecidas como microbursts, podem derrubar aviões rapidamente, enquanto tempestades súbitas podem destruir embarcações antes que consigam pedir socorro. Mas apesar dessas tentativas de explicação, há algo estranho. Se fosse apenas um fenômeno meteorológico ou magnético, por que relatos semelhantes existem há milênios? Desde os tempos das civilizações antigas, marinheiros já falavam sobre águas traiçoeiras, monstros marinhos e forças ocultas que dominavam certas regiões do oceano. E é aqui que voltamos à mitologia. Na Grécia Antiga, existia uma entidade temida por todos os navegadores. Ele era o Senhor dos Mares, o Criador das tempestades, um deus temperamental que afundava embarcações com um simples golpe de seu tridente. Seu nome? Poseidon. Se o Triângulo das Bermudas tem sido um cemitério de navios e aviões há séculos, será que ele ainda é um domínio do próprio Deus dos mares? Agora que compreendemos os fatos por trás do Triângulo das Bermudas, é hora de olhar para o outro lado da história, a mitologia de Poseidon e seu poder sobre os oceanos. Desde tempos imemoriais, os oceanos sempre foram um território de medo e admiração para a humanidade. Os antigos marinheiros viam o mar não apenas como uma força da natureza, mas como um domínio sagrado, governado por uma entidade suprema, Poseidon, o deus dos mares e das tempestades. Para os gregos antigos, atravessar as águas sem prestar respeito a ele era um convite para o desastre. Na mitologia grega, Poseidon era um dos 3 grandes deuses do Olimpo, ao lado de Zeus, o senhor dos céus, e Hades, o soberano do submundo. Quando o universo foi dividido entre os 3 irmãos, Poseidon recebeu os oceanos como seu reino. Com seu poderoso tridente, ele controlava as marés, invocava tempestades e fazia a terra tremer com violentos terremotos. Mas Poseidon não era um deus compassivo. Diferente de sua representação em algumas versões modernas, o Poseidon da mitologia grega era um ser temperamental, vingativo e impiedoso.
Ele não hesitava em punir aqueles que o desrespeitavam, e sua fúria podia ser sentida tanto na superfície quanto nas profundezas do oceano. Os gregos acreditavam que os mares eram território sagrado, e qualquer viajante que ousasse desafiá-lo sem oferendas ou orações pagaria um preço alto. As histórias de marinheiros que enfrentaram sua ira eram comuns e serviam de alerta para aqueles que tentassem desafiar o Deus. A Odisseia e o castigo de Odisseu, um dos exemplos mais famosos do poder de Poseidon, está na Odisseia, de Homero. Odisseu, um herói astuto e corajoso, cegou o ciclope Polifemo, que era filho do deus dos mares. Furioso, Poseidon prometeu que ele jamais retornaria facilmente para casa. Durante 10 anos, Odisseu enfrentou tempestades, monstros e desafios intermináveis antes de finalmente pisar em terra firme novamente. Os castigos de Poseidon. Muitos mitos mostram o deus punindo aqueles que o desafiavam. Ele afundou cidades inteiras, criou criaturas marinhas monstruosas e lançou maldições eternas sobre famílias inteiras. Seu poder não estava apenas no mar. Ele também era chamado de o agitador da terra, pois controlava terremotos e tsunamis. Se Poseidon era capaz de invocar tempestades destrutivas e engolir frotas inteiras no oceano, seria possível que sua influência ainda perdurasse em certas partes do mundo? Sabemos que o Triângulo das Bermudas é um dos pontos mais perigosos para navegadores e pilotos. Ondas gigantes surgem do nada. Tempestades imprevisíveis destroem embarcações e desaparecimentos inexplicáveis continuam ocorrendo até os dias de hoje. Mas e se tudo isso fosse mais do que apenas coincidência? A mitologia grega está repleta de histórias sobre deuses e criaturas que continuam existindo mesmo após a ascensão do mundo moderno. Muitos acreditam que certas regiões do planeta ainda são influenciadas por energias antigas, lugares onde as leis naturais não se aplicam da mesma forma. Se Poseidon de fato governava os mares e controlava tempestades, será que o Triângulo das Bermudas poderia ser um de seus domínios secretos? Existe um outro elemento que torna essa teoria ainda mais intrigante: a relação de Poseidon com uma das lendas mais famosas da história, Atlântida, a cidade perdida. Segundo relatos antigos, Poseidon foi o criador da Atlântida, um império avançado que teria afundado após a ira dos deuses. E adivinhe onde muitas teorias sugerem que Atlântida pode estar localizada? Exatamente no meio do Triângulo das Bermudas. Agora que compreendemos a natureza de Poseidon e sua relação com os oceanos, vamos explorar como a mitologia de Atlântida pode estar conectada ao mistério do Triângulo das Bermudas. Desde a antiguidade, poucas histórias capturaram tanto a imaginação da humanidade quanto a lenda de Atlântida, a suposta civilização perdida que teria sido engolida pelo oceano. Para muitos, Atlântida não passa de um mito. Mas e se houvesse mais do que simples lendas nessa história? E se essa cidade lendária estivesse conectada aos mistérios do Triângulo das Bermudas? A primeira menção à Atlântida vem do filósofo grego Platão, que escreveu sobre a cidade em seus diálogos Timeu e Crítias, por volta de 360 a.C. Segundo ele, Atlântida era uma civilização avançada e próspera, com tecnologias muito além de seu tempo. Seu povo, descendente direto dos deuses, vivia em harmonia com o mar, protegido por seu patrono, Poseidon, o senhor dos oceanos. Platão descreve Atlântida como uma ilha monumental, cercada por anéis concêntricos de terra e água. No centro havia um templo colossal dedicado a Poseidon, feito de ouro e prata, onde os atlantes prestavam homenagem ao deus dos mares. Disse que Poseidon criou a ilha para sua amada mortal, Clito, e gerou com ela 10 filhos que se tornaram os primeiros reis atlantes. Atlântida floresceu por séculos,
Mas conforme o tempo passou, sua população tornou-se arrogante e desafiou os deuses. Como castigo, Poseidon afundou a cidade em um único dia e uma única noite, mergulhando-a nas profundezas do oceano. Mas a história não termina aí. Muitas teorias sugerem que Atlântida pode estar localizada no coração do Triângulo das Bermudas. Pesquisadores modernos afirmam que formações misteriosas encontradas no fundo do Oceano Atlântico poderiam ser ruínas de uma civilização perdida. Algumas evidências incluem as pirâmides submersas de Cuba. Em 2001, pesquisadores descobriram o que pareciam ser estruturas geométricas no fundo do oceano, próximas à costa de Cuba. Essas formações têm padrões simétricos que sugerem a presença de uma cidade submersa. A Estrada de Bimini. Em 1968, mergulhadores encontraram o que parecia ser uma estrada submersa feita de blocos de pedra perfeitamente alinhados, localizada perto das Ilhas Bimini, dentro do Triângulo das Bermudas. Muitos acreditam que poderia ser um remanescente de Atlântida. Anomalias eletromagnéticas. Relatos de pilotos e marinheiros falam de bússolas enlouquecendo e sistemas de navegação falhando ao se aproximarem de certas áreas do triângulo. Alguns teóricos especulam que esses fenômenos poderiam estar ligados a antigos artefatos atlantes ainda ativos. Se realmente existiu, Atlântida pode ter sido um centro de poder inimaginável, com tecnologia e conhecimento além do que podemos compreender. E se Poseidon era seu patrono, seria possível que ele ainda estivesse protegendo suas ruínas. Se o mito de Poseidon nos ensina algo, é que ele jamais deixou que sua autoridade sobre os mares fosse questionada. Se Atlântida era sua maior criação e foi destruída por sua fúria, faz sentido que o lugar onde ela repousa continue sendo um território marcado por mistérios e eventos inexplicáveis. O Triângulo das Bermudas poderia ser uma zona protegida, um local onde forças desconhecidas, talvez divinas, talvez tecnológicas, continuam ativas, impedindo que humanos descubram seus segredos. E essa possibilidade nos leva à próxima questão. As estranhas anomalias relatadas na região são apenas coincidências naturais, ou seriam sinais de que Poseidon ainda exerce sua influência sobre os mares. A seguir, vamos explorar relatos modernos e eventos inexplicáveis que desafiam a lógica e reforçam a hipótese de que há algo muito além do acaso no Triângulo das Bermudas. Se há algo que torna o Triângulo das Bermudas um dos maiores mistérios da história, são os inúmeros relatos de eventos inexplicáveis. Desde desaparecimentos repentinos até fenômenos anômalos registrados por marinheiros, pilotos e exploradores, essa região continua desafiando a lógica e a ciência. Mas e se, em vez de procurarmos explicações convencionais, analisássemos as possibilidades de que forças sobrenaturais, possivelmente ligadas a Poseidon e Atlântida, ainda estejam ativas nesse território? Se Poseidon realmente influenciava os mares no passado, por que sua presença não poderia ainda ser sentida hoje? Há teorias que sugerem que certas regiões do Oceano Atlântico ainda carregam energia mitológica, talvez um resquício do poder do deus dos mares, ou até mesmo uma barreira invisível protegendo as ruínas de Atlântida. O guardião do Triângulo das Bermudas. Assim como mitos antigos descrevem Poseidon como um protetor feroz, poderia ele estar de alguma forma impedindo que os humanos cheguem muito perto de Atlântida? A tecnologia avançada da civilização perdida poderia estar causando as interferências que derrubam aviões e afundam navios. Os portais do oceano. Algumas teorias sugerem que o Triângulo das Bermudas poderia conter uma falha dimensional ou um portal interdimensional que conecta diferentes eras do tempo ou até mesmo outros planos da existência. Isso explicaria os relatos de desaparecimentos sem destroços,
como se as embarcações simplesmente deixassem de existir nesta realidade. Criaturas das profundezas. Na mitologia grega, Poseidon não apenas governava os oceanos, mas também criava e comandava criaturas monstruosas. Poderia o Kraken, serpentes marinhas e outras lendas estarem ligadas ao que ainda habita o Triângulo das Bermudas? Relatos de sombras gigantescas nas águas e criaturas não identificadas continuam aparecendo até hoje. O que mais intriga os teóricos do Triângulo das Bermudas é que esse padrão de eventos inexplicáveis ecoa diretamente histórias mitológicas sobre a fúria dos deuses dos mares. Será que o Triângulo das Bermudas não é apenas um fenômeno natural, mas sim um lugar onde as lendas ainda vivem? Será que as forças que um dia pertenceram a Poseidon ainda governam esse território misterioso? Agora que exploramos os relatos e teorias, falta apenas uma coisa: chegar a uma conclusão. O Triângulo das Bermudas é apenas um mistério natural, ou um domínio que continua sendo protegido por Poseidon? Ao longo da história, os oceanos sempre foram símbolos de mistério e poder. O Triângulo das Bermudas, com seus desaparecimentos inexplicáveis, tempestades repentinas e falhas eletromagnéticas, continua sendo um dos maiores enigmas modernos. Mas e se esse mistério não fosse apenas um fenômeno natural? E se, de alguma forma, as antigas histórias sobre Poseidon e Atlântida ainda ecoassem através do tempo, influenciando essa região até os dias de hoje? Poseidon ainda governa os mares? Obviamente, não há uma resposta definitiva. A ciência tende a buscar explicações racionais para fenômenos que parecem inexplicáveis à primeira vista. No entanto, há momentos em que as coincidências são tantas que se tornam difíceis de ignorar. Se Poseidon realmente foi um deus temido e respeitado no passado, quem pode afirmar que ele desapareceu completamente? Se Atlântida existiu e possuía conhecimentos avançados, seria possível que seus segredos ainda estivessem ocultos, protegidos por forças que não compreendemos? E se o Triângulo das Bermudas não for apenas um mistério, mas sim um aviso para aqueles que ousam se aproximar demais, que desafiam os limites do desconhecido, que tentam compreender aquilo que pode nunca ter sido feito para ser descoberto? Talvez nunca saibamos a verdade. Talvez o Triângulo das Bermudas permaneça para sempre como um dos maiores mistérios da humanidade. Mas agora eu pergunto, o que você acredita? Seria essa apenas mais uma história enigmática, um conjunto de eventos naturais raros? Ou estaríamos diante de um vestígio dos deuses, uma lembrança de que algumas forças nunca desaparecem completamente? Comente abaixo a sua teoria. O Triângulo das Bermudas é apenas um fenômeno natural, ou ainda esconde segredos de uma era mitológica? Se você chegou até aqui, já percebeu que o Triângulo das Bermudas não é apenas uma lenda qualquer. E se esse vídeo te prendeu até o final, então você faz parte do grupo seleto de pessoas que adoram mergulhar em enigmas que desafiam a lógica. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias e mistérios fascinantes para você. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Afinal, o próximo mistério pode ser ainda mais intrigante. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Quem sabe alguém aí tenha uma teoria ainda mais maluca sobre Poseidon e o Triângulo das Bermudas. Quanto mais pessoas participarem dessa investigação, mais longe poderemos ir. Nos vemos no próximo mistério.